Boa tarde para todo mundo. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado aí pela presença e pela atenção aqui nesse espaço de Meetup. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre programas de SRM, né? Ou seja, essa ideia de como um bom programa de SRM pode funcionar como um copiloto, uma vantagem invisível que as áreas de compras e procurement e de gestão de fornecedores têm em todo o processo de tomada de decisão. E é um tema que eu estou trabalhando aí alguns bons aninhos aí, já quebrando muita cabeça, então eu estou aqui para compartilhar alguns insights de conceitos e de coisas legais que eu acho que todo mundo pode aproveitar ou pode fazer esse tipo de iniciativa. Tem muito mais valor e dá muito mais resultado e tem muito mais impacto para a empresa também, tá? Então, para quem não sabe, a Linkana, que é a ferramenta que eu fundei aqui há 7 anos com o meu sócio, a gente é a plataforma líder hoje em SRM Procurement aqui no Brasil. A gente atende hoje mais de 200 clientes, dentre eles boa parte das maiores empresas do Brasil, como Vale, Raizen, Suzano, Motiva, Unimedes, enfim, em vários segmentos, desde a indústria até o setor financeiro, até empresas de saúde, de serviços. Então a gente conhece um pouco das nuances e da complexidade regulatórias e de necessidades de informações e dados, e a gente já atende aí em torno de mais de 200 dessas empresas hoje, principalmente no Brasil, alguns locais aí na América Latina e Estados Unidos, e uma base de aproximadamente aí quase 700 mil fornecedores também que já transitaram de alguma forma dentro da nossa ferramenta, tá? Vocês estão falando comigo, com o Léo, eu sou CEO da Linkana. Eu estou sempre lá no LinkedIn, escrevendo e falando sobre SRM, sobre Procurement, então quem ainda não estiver conectado, pode se conectar lá. Nosso stand da Linkana também está aqui logo do outro lado, quem quiser trocar uma ideia depois. Mas vamos ao que interessa, né, pessoal? O que é que a gente vai falar no dia de hoje, né? Eu acho que eu queria começar trazendo um breve cenário ainda de como muitas vezes compras ainda está olhando talvez com poucas nuances, né, ou com poucas dimensões dentro do processo de tomada de decisão, quando a gente está falando de fornecedores, quando a gente está falando do nosso processo de suprimentos. O que eu entendo pelo papel do SRM, né, nesse processo de negociação, nesse processo de gestão do fornecedor, o que é que seria isso, ou por que é que isso seria uma vantagem legal, uma forma diferente de você conceber a ideia de negociação. E uma mensagem final, talvez para a gente conseguir consolidar, lembrar de tudo e levar alguma coisa dessa palestra, porque eu sei que é muito conteúdo, é muita coisa acontecendo, então é difícil a gente gravar muita coisa. Então, aquele famoso longo demais, eu nem li, eu dou aquele slide ali de fechamento de 5 minutinhos para a gente também ter essa mensagem final aqui. Legal? Todo mundo comigo ainda? Então vamos nessa. Aqui eu vou dar um contexto que é muito focado nos jargões ou em tudo que vocês estão muito acostumados em falar e ver quando a gente está falando de sourcing, de negociações, que é, poxa, como a gente olha de uma maneira tradicionalista para o processo de compras, né? Vocês vão ser cobrados ou vocês vão cobrar muitas vezes uma atenção maior a principalmente essa parte comercial, de preço, cara, como é que o fornecedor está me apresentando essa proposta, pô, vamos montar a minha planilha de requisitos, vamos ver quem cumpre cada requisito, vamos montar minha RFI, minha RFP, vamos aprender a fazer isso, vamos aprender a fazer um bom processo de leilão, de concorrência, vamos estudar um strategic sourcing, vamos montar nossa cadeia de valor, vamos entender que, cara, talvez não seja só o preço, tem custos ali envolvidos de manutenção, de suporte. Então, essa é uma jornada tradicional e, vamos dizer assim, popular, quando a gente fala de pensar em negociação, pensar em compras, mas eu costumo brincar, eu costumo dizer que, por mais que a gente sempre acha, né, que a gente já está com a visão do todo, ou que a gente já conseguiu abraçar todas as variáveis dentro do nosso processo de tomada de decisão, então essa ideia do TCO, do Total Cost Ownership, é um pouco disso, né? De falar, cara, não estou deixando passar nada, estou olhando além do preço, estou fazendo tudo. E essa minha matriz já está bem completa. Ela muitas vezes pode esconder algumas oportunidades, esconder algumas coisas que você ainda poderia estar usando a seu favor dentro desse processo de tomada de decisão, né? E aí, mas por que isso acontece, né, pessoal? E aí eu acho que eu busco inspiração em um dos meus livros favoritos,
quem não leu, quem não conhece a obra do Daniel Kahneman, eu recomendo pra caramba, eu já li esse livro umas 3 vezes. E o Daniel Kahneman, ele escrevia muito sobre, ele é, enfim, um doutor em psicologia comportamental, e ele falava muito sobre comportamentos, né? E muito sobre os nossos vieses. E é muito difícil para nós, enquanto seres humanos, a gente tentar abraçar uma realidade ou tentar projetar as nossas decisões em cima daquilo que a gente não conhece. E eu vou dar um exemplo muito simples aqui, né? A gente toma uma decisão, por exemplo, de comprar um produto, a gente adquire um software, né? E aí, quando a gente adquire lá, poxa, eu tô vendo ali a Lincana, tudo que a Lincana tem de bom e etc. Normalmente eu fico muito enviesado para aquela realidade que eu tô vendo ali da Lincana. Só que o que é muitas vezes invisível, né, ou que muitas vezes está por trás daquele viés, é aquilo que a gente não vê. É o nosso custo de oportunidade, né? Ou é, cara, e se eu tivesse escolhido qualquer outra solução de mercado, né? Será que eu teria essa mesma cabeça? Será que eu estaria preso nesse mesmo paradigma? Então tem uma série de cenários que você não viveu, né? Que também deveriam estar sendo ponderados. E é isso, eu diria que é a realidade da nossa vivência, né? Em sociedade. E obviamente também vieses tem uma força muito grande dentro do processo de compra, né? A gente está muito enviesado por tudo aquilo que a gente vê superficial ali na... Pô, se eu fiz RFP, se eu fiz RFI, ela tem que estar completa, cara. Tô tomando a melhor decisão baseada aqui nessas informações, só que saibam, e eu acho que essa é uma das mensagens principais que eu trago aqui, vai ter muita coisa escondida, tem muita coisa que a gente não está enxergando, e parte dessas coisas vocês podem conseguir adquirir com um bom programa de SRM também, né? Então, e como é que a gente entende isso, né? Como é que eu entendo o conceito de SRM, que eu acho que ele também é muito amplo, né? Você pode ter várias definições. O que é Supplier Relationship Management para empresa X? Provavelmente ele usa num contexto muito diferente da empresa Y, mas aqui eu estou abraçando todo o processo em que você se relaciona, se comunica e troca dados com um fornecedor, né? Assim, um fornecedor que já é seu, um fornecedor que está ali numa jornada dentro da sua empresa, e como você utiliza esses dados de maneira contínua no seu processo de tomada de decisão, né? Então, basicamente, cara, como eu estruturo o meu programa de relacionamento com o fornecedor, em que eu trabalho de maneira estratégica a troca de informações ou a coleta de informações em relação ao meu fornecedor dentro do meu processo de tomada de negociação em compras, em suprimentos, né? Estamos falando de fornecedores, então tudo está ali disponível para ajudar ou para enviesar para um lado ou para o outro o nosso processo de tomada de decisão. Então, quando eu penso na Lincana e nos problemas que eu tento resolver quando eu estou construindo, ou modularizando, ou pensando em novas funcionalidades para a Lincana, eu estou pensando dentro desse problema mais amplo e tentando entregar respostas que vão ilustrar ou ajudar dentro desse processo que todos vocês estão, de alguma forma, tendo que desafiar, entender ou construir na empresa de vocês. E aí, pessoal, aqui eu acho que é importante colocar algumas caixinhas que hoje eu entendo como elas são trabalhadas e por que trabalhar elas bem podem tornar esse tipo de programa ou esse tipo de implementação também uma vantagem competitiva na realidade de vocês. Então, dentre os cenários que eu já trabalhei nesses anos ou nas coisas que eu já vi, tem algumas caixas mais comuns ou mais core do que a gente entende que são princípios base de um bom programa como esse, que é o que eu vou trazer para vocês aqui agora. Esse cara aqui. Esse cara, todo mundo conhece ele porque ele é um dos princípios mais básicos de um fornecedor, né? Cadastro. Todo mundo, se eu perguntar aqui, pessoal, na empresa de vocês se cadastram fornecedores? Sim, eu acho que vou ter unanimidade. É impossível você transacionar ou se relacionar com um fornecedor. Esse tema é bom, viu, Alisson? Cadastro fornecedor você gosta, né? Sem, obviamente, cadastrar o fornecedor. Só que, quando a gente fala de vieses, a gente também consegue falar do espectro que existe, né, entre as diferentes formas de você enxergar o cadastro de fornecedor dentro da empresa de vocês. E se a gente for olhar para talvez o cenário mais simplório, a gente vai falar, eu cadastro porque eu preciso pagar, né?
Basicamente, esse é o modelo mais tradicional, mais popular. Na minha empresa, a gente pensa muito dessa forma. Cara, por que é que eu vou cadastrar um fornecedor? A gente precisa pagar. Eu contratei o serviço, já escolhi, pagamento. O cara vai mandar os dados dele, vai mandar cartão, ou chave Pix, ou é TED, ou é boleto. Eu vou lá e eu preciso pagar. Para a gente sair desse cenário, né, de, cara, eu preciso pagar o fornecedor, a gente precisa entender toda a jornada de complexidade que um cadastro pode adquirir dependendo da realidade que você está. Então, se você tem poucos fornecedores, sua empresa é pequena, você tem um volume de compras muito pequeno, provavelmente você está no cenário mais simples. Você não vai olhar para um cadastro de uma maneira super estruturada. Se você já opera numa realidade em que você tem 10, 20 mil, 30 mil fornecedores cadastrados, né, e que você tem também uma necessidade de enxergar esses fornecedores de uma maneira mais estratégica, aí você começa a precisar pensar um pouquinho em SRM, né? Ou seja, desde a parte mais básica do tipo, eu tenho alguma garantia de que o mesmo fornecedor não está cadastrado 2 vezes dentro da minha base. Quando você tem um volume muito alto e poucas formas de controlar isso, você não consegue fazer. E aí, quando você vai falar em uma análise de spend, agregar, poxa, onde é que estão os caras mais críticos, você começa a cometer erros. Se você tiver com isso muito fragmentado, seja por filiais, seja porque você está com o cadastro perdido ali, você começa a perder na sua estratégia. Você continua pagando o cara, né? Só que muitas vezes você também tem problemas para pagar esse cara. Estou tendo muito problema na validação dos dados. Eu dou um dado bancário e esse dado volta. Cara, minha empresa corre o risco de fraude porque eu não tenho uma forma fácil de garantir a autenticidade ou a titularidade dessa informação. Quando você trabalha no universo de 30 mil ou de spends multimilionários ou bilionários que muitas empresas aqui que estão aqui circulando precisam endereçar, essas respostas precisam ser dadas, porque do contrário, você está assumindo muito risco. Você está colocando o seu processo de supply em uma camada de risco, talvez não tão confortável como você gostaria se você pudesse ter uma forma diferente de enxergar esse problema. E eu acho que a última coisa, que também eu acho uma das grandes fronteiras do cadastro, é você não olhar, ou talvez o que diferencia um espectro do outro, né, entre todo o lado mais simples aqui pagando fornecedor, eu estou sendo estratégico, é quando seu cadastro é de fato uma verdadeira vendor list, né, que você olha, você sabe o que todo mundo fornece, para que cada fornecedor está apto para fornecer, e você tem isso de maneira saneada, estruturada, para quando você precisar de alternativas, para quando você precisar olhar para a sua base, para renegociar, para repensar, você não só olha para fora, porque normalmente é assim que a gente faz, né? É muito mais fácil buscar fora quando em casa você tem uma bagunça muito grande e o seu cadastro é simplesmente o que eu sempre escutei várias vezes nesses anos, cara, não, nem olha para o meu cadastro porque isso não está saneado, né? Nem olha para lá porque aquela base ali, não. Tem 40 mil fornecedores, mas eu uso mesmo 3 mil e tem várias versões dessa história e eu acho que está aí também, mais uma vez, essa nuance que separa o cadastro sem o copiloto do SRM do cadastro com o SRM, né? Então, pensem nisso, né? Pensem como a empresa de vocês está lidando com isso e pensem quão distante, né, vocês estão dentro dessa régua aqui também de maturidade, porque o problema só tende a piorar. A massa de fornecedores ou de nuances para a categorização de fornecedores, ela só tende a piorar. Mas calma, esse é só a coisa mais básica que a gente tem para fazer, né? Porque quando a gente sai dessa visão mais transacional do cadastro, a gente começa a entrar no que na Linkana a gente chama de homologação. Você vai ouvir empresas chamando isso de qualificação, certificação, processo de DDI, due diligence, background check. Você vai ter várias versões desse mesmo problema, não por acaso, tá? É porque esse problema, ele de fato é multifacetado. Quando a gente fala na homologação do fornecedor, a gente está falando principalmente de riscos, que a gente está querendo mitigar. E o risco, bem ou mal, ele vem de várias frentes. Ele pode vir de uma frente de negócio mais preocupado com o reputacional. Pode ser que aí vai olhar para a imagem daquela empresa, dos sócios daquela empresa, crimes, sanções, problemas de natureza socioambiental. Ou pode ser
Problemas de natureza operacional regulatória, né? A gente pode estar falando de riscos financeiros, a gente pode estar falando de riscos trabalhistas, a gente pode estar falando de se o fornecedor tem ou não as licenças que ele precisa para operar dentro de uma determinada situação. E a homologação, ela tem essa dupla personalidade, né? De ser tanto um lugar em que vão apontar as nossas fragilidades, e quando eu falo das nossas, eu estou falando que a fragilidade da nossa cadeia de fornecimento também é nossa fragilidade, né? Mas ela também, quando a gente olha com a cabeça de um programa de SRM, ela também são as nossas oportunidades, porque, queira ou não, a fragilidade de um fornecedor tem que ser olhada, tem que ser utilizada dentro do teu processo de tomada de decisão. Seja na hora da negociação para você pressionar ele, seja na hora para falar, cara, estou te comparando com um cara aqui que me dá muito mais respaldo do que você, muito embora o seu preço seja melhor. Ou você chega e você sai somente daquela camada ali, né, que é o comercial que a gente está acostumado a olhar, mas a gente também olha para essas oportunidades que essa camada aqui de riscos de homologação também entregam para a gente, né? E aí, pessoal, é difícil em um tempo tão pequeno a gente falar de todas as nuances, né, que um bom programa de análise de riscos e desempenho ele vai entregar. Mas se eu pudesse aqui resumir, né, esse quadrinho aqui com talvez os principais benchmarks de risco, aí vocês vão entender por que esse negócio muda tanto de nome, né? Porque se você for pensar na preocupação desse cara aqui, que está preocupado com o reputacional, com o compliance, com a imagem que o seu fornecedor tem versus como isso pode estar impactando na sua empresa, você vai ver que muitas vezes isso é muito diferente da preocupação desse cara aqui, que é uma preocupação mais de qualidade, regulatória. Cara, eu não quero ser autuado, eu não quero estar com um fornecedor que eventualmente pode sofrer algum tipo de autuação na qualidade ou na possibilidade dele estar prestando serviço para mim, e eu, por estar consumindo daquele serviço irregular, eu também ser penalizado de alguma forma, né? E é óbvio, a depender do tipo do fornecedor, e aí a gente volta, né, para a nossa vendor list, para o nosso cadastro, cada um desses temas ele muda de figura a depender do tipo do fornecedor. Se você está contratando uma empresa como a Lincana, você provavelmente está muito preocupada com o risco de cibersegurança. Eu sou um software, né? Eu represento uma série de riscos, ou posso criar fragilidades no teu processo de dados, né, que eventualmente vão impactar na tua empresa. Enquanto um prestador de serviço que tem um funcionário acessando todo dia a tua fábrica, ele vai apresentar uma série de outros riscos de segurança, mas aí de segurança do trabalho, saúde e meio ambiente, SSMA, como vocês queiram chamar. Então, toda esse pormenor, uma visão mais holística desses riscos, são a forma como você vai olhar para cada um desses tipos de fornecedores e também alavancar o teu processo de relacionamento, negociação, de uma maneira diferente com eles, né? Todos esses fatores aqui hoje, eu vejo muitas vezes, talvez isso seja o nosso caminho de maturidade, né, até a gente chegar lá, que a gente olha, é como se a negociação, ela anda aqui, e o processo de análise de riscos ele anda completamente separado. Muitas vezes o próprio comprador ou a área de negócio não tem consciência, ou não tem nem visibilidade dos riscos, né? Ela simplesmente é um requisitante que vai lá, aciona as áreas normativas e aí, o fornecedor está aprovado ou não está? Eu preciso que ele esteja aprovado. E se a área disser que está, mesmo que tenha ressalvas, mesmo que tenha tudo, aquela informação é simplesmente desprezada. Quando, mais uma vez, se a gente olhar para a nossa linha contínua, essa linha imaginária que eu estou traçando toda hora aqui com vocês, toda a informação, quando bem utilizada dentro da jornada de um fornecedor, ela pode e deve ser usada para melhorar o teu processo de tomada de decisão. E aí, mais uma vez, por conta do tempo, eu uni tudo aqui, mas esse risco que a gente tem da homologação, ele pode ser enxergado por um outro prisma quando a gente fala do próprio desempenho do fornecedor, a gestão do fornecedor em termos de performance, né? Cara, como a gente avalia esse cara? Como é que esse cara está prestando ou não o serviço para a gente? Muitas vezes a área de negócio contrata a Lincana está lá há 3, 4 anos, e se você pede para o comprador ir negociar com a Lincana, ele não tem a mínima ideia de como é que está a prestação de serviço. Ele não tem um indicador para falar, cara, Lincana, vamos me dar o desconto aí, porque eu estou vendo, ó, SLA não está cumprindo, o gestor reclamou disso. Não tem nada. É mais um silo de informação que a gente tem, né, entre compras, o fornecedor
e a área de negócio, que é quem tem mais contexto daquele fornecedor. Então, se a gente não quebra esses silos para que essas informações rodem dentro da nossa empresa, mais uma vez a gente está perdendo oportunidades. A gente mais uma vez está desperdiçando o nosso tempo, porque a gente tem todo o trabalho de coletar, analisar, mas se isso não está impactando no teu processo de tomada de decisão lá para contratar o fornecedor, para negociar com ele, qual a utilidade real dessa informação? Para quê? Eu vou perder esse meu tempo. É melhor não fazer, né? Se for para não usar de maneira estruturada, talvez seja melhor até não fazer. E aí, pessoal, eu acho que um emblema dessa questão da visibilidade, ela vem do... Muita gente tem esse discurso sobre informação, não. Eu já ouvi muitas vezes sobre isso, tá? Ah, Léo, vamos fazer aqui uma parceria e tal, porque a minha empresa, ela tem muitos dados. Eu tenho uma base de dados gigantesca, né, Sidão? Tipo, cara, dados estratégicos pra caramba. Cara, ter dados não necessariamente torna possível ou torna viável que a gente utilize esses dados para um negócio, para uma funcionalidade, para algum tipo de produto. E aí muitas empresas também se enganam porque elas olham para os dados dela disponíveis de maneira super fragmentada. Não, a área normativa tem os riscos, eu sei que eu tenho minhas planilhas aqui que fazem análise de desempenho do fornecedor, lá no RP eu tenho o meu cadastro, eu tenho alguns formulários aqui que eu coletei. Poxa, eu tenho os dados, mas se você precisa negociar com aquele fornecedor, quanto tempo você está disposto para rodar todos os silos, né, ali da sua empresa, quantas áreas, né, quantas horas, quantos dias você precisaria para puxar essa visão 360 do fornecedor e falar, opa, agora eu não estou com nada escondido atrás das cortinas. Eu tenho tudo que eu preciso para tomar essa decisão. E eu tenho a resposta para vocês, tá, pessoal? Você não vai fazer isso. Se a informação não estiver lá, não estiver fácil, não estiver disponível, você não conseguir trazer isso dentro de uma visão plataforma, você simplesmente não vai conseguir usar ela. O fato de você ter não significa que você consegue utilizar. Então, quando a gente pensa em SRM quanto plataforma, a gente também está pensando nessa experiência integrada. Dado bom é dado disponível. E um SRM bom entende que nem todo dado vai estar na mão dele. Eu não posso simplesmente acreditar que eu, na Linkana, eu consigo entregar tudo. Mas, de alguma forma, eu tenho que ajudar quem está usando a Linkana a ter visibilidade de tudo. Até daquilo que eu não tenho. Seja conseguindo conectar os fluxos, né, da requisição, nascer o cadastro, a homologação, consequentemente impactar no monitoramento, no meu painel de risco, para criar o cadastro, fornecedor tem risco, bloqueia o cadastro, né, quanto também para que essa camada de dados externos, né, para que venham, sei lá, de soluções de financeiras ou de compliance, ou, cara, até o que eu tenho com o meu fornecedor que está dentro de sistemas que eu tenho muita dificuldade de eu ter visibilidade ou até dar visibilidade para o meu fornecedor, eu consegui colocar isso tudo dentro de uma jornada única, de uma jornada unificada. Que eu acho que esse talvez, principalmente quando eu falo muito da realidade de grandes empresas, que é o que eu estou acostumado a navegar mais, né? As grandes complexidades de grandes empresas. A empresa, ela basicamente ela não tem noção do quão complexa é aquela jornada. Ela às vezes nem sabe o quão complexa é internamente, de tantas nuances que tem, mas eu tenho certeza, 100% de certeza, que ela não sabe o quão ruim a jornada é para o fornecedor. Porque essa fragmentação do nosso lado, ela cria um problema 10 vezes maior dentro da realidade do fornecedor. Porque, queira ou não, o nosso processo de compras não foi criado para beneficiar o fornecedor. Ele foi criado para atender às nossas necessidades. E a gente olha e às vezes fala, cara, nem a gente está atendendo 100% como a gente gostaria. Então imagina você como chega essa explosão, muitas vezes até de sistemas, né? Fornecedor, você vai usar, tem a Linkana aqui para cadastrar, mas você tem também o Culpa aqui que você vai mandar proposta, mas você vai fazer contrato nesse aqui. Nota fiscal você tem esse aqui, mas tem esse meu portal aqui que você vai ter demandas de suporte. Se quiser fazer medição de serviço, eu tenho mais uma solução aqui. E aí a gente está vivendo um tempo de fadiga. É sistema demais. Chega, alguns até são saudosistas daquele tempo. Cara, era melhor quando era só o RP, fazia tudo mal, mas pelo menos era um sistema só que resolvia o meu problema bem ou mal. O problema é que a gente não está mais na era dos RPs, em que a gente não tinha tanta nuance e complexidade da informação. A gente saiu de uma era em que a gente tem informações mais complexas, então por isso que muitos mais sistemas surgiram, né? Processos foram sofisticados, mas a gente agora precisa chegar no momento em que a ideia de SRM precisa dar uma sanidade nisso tudo.
A gente precisa olhar para isso de uma maneira holística e falar, cara, beleza, mas essas pecinhas precisam se encaixar, porque de nada adianta eu ter elas aqui desencaixadas, por melhor que seja o sistema, a solução, o processo que eu tenho, se mais uma vez ele não entrega, ele não é esse meu copiloto, né? Não é esse amigo aqui que está toda hora me ajudando no meu processo de tomada de decisão, eu repito de novo, é melhor não ter. É melhor não perder tempo com isso, é melhor fazer do jeito que está, porque provavelmente você vai ser mais rápido, vai gastar menos dinheiro e vai perder menos tempo, porque o valor não vai estar sendo entregue. E essa fecha aqui como minha mensagem final aqui, tá, pessoal? Quando você pensa em SRM, você tem que estar pensando em algo que, seja para a área de negócio, seja para o comprador, funcione exatamente como, vou usar a palavra da vez, né? Agora na época de AI a gente só fala em copilotos, né? O SRM tem que ser esse copiloto invisível. Se o time de negócio, se a empresa, se a área de suprimentos e compras vê o SRM como um obstáculo a ser vencido, né, cara? Eu tenho aqui que passar por todo o meu processo de relacionamento, a burocracia da homologação, da avaliação. E você sente que o sentimento do teu time é negativo, ou você tem um sentimento negativo em relação a esse programa que está sendo formado ou está sendo implementado, eu acho que esse é o primeiro sinal de alerta. Esse é o primeiro sinal de que alguma coisa precisa mudar. E eu sou muito radical nessa mensagem. Entre ter dessa forma negativa e não ter, é melhor não ter. Mas o verdadeiro vanguardista, ou as empresas que de fato estão na ponta, é que estão talvez naquela última linha daquele espectro que eu contei para vocês, que estão sim conseguindo usar esse cara como processo de tomada de decisão, estão sim indo além dos vieses daquilo que eles não enxergavam, né, ou agora estão conseguindo enxergar, consequentemente negociam melhor, negociam mais rápido e extraem mais valor das relações com os seus fornecedores. É isso, meus queridos. Muito obrigado por me ouvirem aqui no evento. Eu estou nas redes sociais, eu tenho uma newsletter que tenho escrito mais ocasionalmente, porque está me faltando tempo para escrever sobre compras e adoro trocar ideias sobre procurement. Então, quem quiser, estou por aqui no evento. Obrigado muito pela atenção. Não sei se temos um tempinho para perguntas, Bianca. Temos. Quem quiser fazer perguntas também, eu dou o microfone e a gente segue. Alguém tem alguma pergunta? Perguntas? Todos bem? Boa. Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Valeu. Bom evento para vocês.